Nosso tema, depressão, à luz da doutrina espírita, no movimento familiar, nas relações sociais, vocês vão observar que nós vamos trazer várias referências. Em meio às referências, quem estiver registrando, depois, isso serve de instrumento de pesquisa. Não se contentem com as informações que a gente vai trazer. Não se contentem. Porque se vocês se contentarem, vão ficar muito aquém daquilo que a gente realmente gostaria de aprofundar. Tudo bem? Vocês receberam papéis para poder fazer perguntas? Vai ser sim. Não? Vai ser entregue? Ok. Então nós vamos ter um tempo para a gente estar fazendo a exposição e depois vocês vão estar elaborando as perguntas por escrito. E quem tiver aqui comigo na mesa, por enquanto são os desencarnados, eles vão estar separando e a gente vai respondendo, em vez de passar a palavra direto para vocês. Tudo bem? Porque senão alguém resolve fazer terapia e vai contar toda a vida dele. Enfim, quando a gente fala em depressão, depressão é um termo absolutamente novo. Ele vem do final do século XVIII e início do século XIX. Mas não é uma patologia nova. O que acontece? Desde o livro de Jó, no Velho Testamento, já vai falando para a gente desse estado de tristeza que vai abordando o estado íntimo da criatura. Quem vai fazer referência às colocações de Jó, nós vamos ver Manuel Filomeno de Miranda citando no livro Tormentos da Obsessão, no capítulo intitulado Episódio Depressivo. E ele vai fazendo um histórico desde o Velho Testamento até o movimento atual. Mas se nós pegarmos de forma estudiosa, feita da forma estudada por um grande estudioso que foi considerado e é considerado o pai da medicina, que é Hipócrates, ele já trabalhava essa relação de cura com as pessoas. E tinha um nome, não era depressão. Ele chamava de melancolia. Porque melancolia na Grécia Antiga, traduzido para nós, significa humor negro. E naquela época, Hipócrates já começou a trabalhar o tratamento. E o tratamento, os médicos da época não podiam fazer esse tratamento, só os sacerdotes. Vocês vão entender por quê. O tratamento ele era feito da seguinte forma: pegava o paciente que estava melancólico, portanto deprimido, levava o paciente até o alto de um penhasco, o sacerdote fazia isso, o penhasco de aproximadamente 200 metros de altura. Para nós termos a ideia, seria um prédio de mais ou menos 38, 40, 42 andares. Por exemplo, a altura de um JK, para a gente ter a imagem. O sacerdote empurrava essa pessoa no mar. Se ela saísse nadando, ela estava curada de depressão. Entenderam a técnica? Aí já me perguntaram assim: se você tem informação de quantos saíram nadando? Não, não tem. É provável também que quem saiu nadando desenvolveu a síndrome de pânico, acrofobia na outra encarnação, medo de altura. Mas esse era o tratamento promovido só pelos sacerdotes. Hipócrates dava a técnica, mas os sacerdotes é que poderiam fazer o tratamento. Por quê? Porque se a pessoa morresse, o sacerdote ele era um intermediário de Deus. Se uma outra pessoa promovesse o tratamento e essa pessoa morresse, a outra pessoa era considerada criminosa. Então, esse tratamento nós temos hoje na Terra com outro nome. Qual o nome? Suicídio não é tratamento, morre. Ah, tem um tratamento, suicídio. Se já ouviu alguém... Não vou nem terminar minha pergunta. Esse tratamento, repetindo a pergunta, tem um nome. Qual o nome? Eletroconvulsoterapia, que é o eletrochoque. Veja bem, só que esse eletrochoque, onde a pessoa vai tomar uma descarga de 120, 150 volts, tem acompanhamento médico, tem anestésico, feito em clínicas ou em hospitais, para que a pessoa desperte
daquele estado de adormecimento que ela está se permitindo. Então essa descarga no sistema nervoso central vai promover um choque. E como ela está em meio ao seu processo de apatia, que nós vamos ver aqui a respeito dos sintomas, em meio a esse processo, ainda tem a influenciação espiritual, o choque faz com que ela reaja e faz com que alguns desencarnados também despertem. Então esse tratamento ainda tem. Mas existem outras formas antes de chegar a este tratamento. Isso aí já é o limite. E existem outras técnicas. Enfim, hoje nós temos como nome depressão. Mudado esse termo melancolia, final do século XVIII, início do século XIX, tanto que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 25, a melancolia, ainda faz referência a este termo, porque foi um termo que perdurou por quase 2.200 anos, aproximadamente. De lá para cá, no final, vamos pegar do século XIX para cá, nós conhecemos o termo depressão. Ok? Quando a gente faz referência à depressão, nós vamos pegar alguns tipos de depressão. Eu vou pegar 5 tipos. O CID-10, o Código Internacional de Doenças. Veja bem, já saiu o CID-11. Já foi divulgado na segunda-feira, mas ele vai ser apresentado para a comunidade médica a partir de março do ano que vem. Mas o CID-11, ele não mexe na escala trazida pelos quadros depressivos. Tem coisas novas no Código 11, entre elas uma patologia que está começando a aparecer atualmente nas criaturas, que é o problema com os jogos, com os games, que está trazendo quadros graves nas relações sociais, na questão da alienação, e o CID-11 está apresentando um dos quadros, de transtorno mental. Enfim, no CID-10, ele vai colocar mais de 10 tipos de quadros depressivos. Nós vamos pegar 5 tipos para a gente entender de forma generalizada. Nós vamos entender a depressão reativa. O próprio nome já diz, reativa significa reação a algum estímulo externo. Perdeu o emprego, e aí ele começa a associar a quantidade de coisas que ele teria que fazer, e agora sem emprego, sem salário, é uma reação a um estímulo externo. Essa reação ela pode durar 5 meses, 6 meses, dependendo do tempo que ele, por exemplo, ficar desempregado. É a depressão reativa. Vai fazer uso de medicamento, vai ter necessidade, vai depender de como o organismo vai reagir. Nós vamos ver isso aqui. Então, é um tipo de depressão reativa. Outro, depressão sazonal, aquela que acontece numa determinada época do ano. Essa que acontece numa determinada época, as pessoas associam normalmente ao final de ano. O que acontece no final de ano não é a depressão sazonal. Não é um episódio que aconteceu, por exemplo, o seu marido desencarnou, a sua esposa desencarnou em março. E aí no ano seguinte, quando vai chegando fevereiro, vem aquele sentimento de angústia, aquela dor, aquele silêncio, aquela apatia. Quando dá março, você está completamente angustiado. Passa março, começa abril, vai melhorando, maio, você está restabelecido. Então ela vai, por exemplo, de fevereiro a abril. O auge é março, é uma depressão sazonal. No ano seguinte começa o mesmo movimento, 3 anos, 4 anos, até que a pessoa acorde e aceite os desígnios de Deus. Tinha que acontecer. Depressão sazonal. Ah, mas não é aquela que acontece no final de ano? Não é aquela. No final do ano, acontece muitas vezes a pessoa fala assim, não aguento essa data de Natal, uma data tão triste. Triste por quê? Porque o Cristo veio? Isso não é tristeza. Ah, mas porque é tanta miséria. Miséria tem o ano inteiro, não é só no Natal. Agora, vocês já notaram, quando chega no final do ano, a gente fica muito mais sensível. No final do ano o povo fica caridoso,
No final do ano, o pobre veste, come, dorme. Olha que beleza. Janeiro ele pode passar com fome até novembro. Sem vestir até novembro. Sem banho até novembro. Dezembro é aquela sensibilidade. Então, não é a época que provoca, mas é a época que nos provoca reflexões. Aí sim. E são reflexões que coincidem com duas datas altamente significativas. O Natal e uma semana depois, o Ano Novo. O Natal porque é um movimento de confraternização. Além do mais, é aquele movimento de reunião das famílias. E você vai ter que ver aquele irmão que você não conversa com ele há 6 meses. Aí começa a depressão. Eu vou ter que encontrar. Vai. Reunião de família, trabalhar o perdão, Jesus está chegando, e agora? Aquela mãe que você não desculpou, aquele pai que você se irritou. Aí vai colocar aqui a data. Não tem a ver com a data. Ou, depois do Natal, vem a virada de ano, aquele momento de reflexão. Aí você começa a lembrar as promessas que você fez no ano passado. Esse ano, tem gente que virou o ano já falando, eu vou ler 6 livros, um a cada 2 meses. Eu vou perder 8 quilos. E eu vou sair do meu emprego e arranjar um melhor ainda. Está passando 2018. Quando chegar em dezembro, ela descobre que está no mesmo emprego, não leu nenhuma revistinha em quadrinho, e além de não perder 8 quilos, ganhou 12. Deprime ou não deprime? Deprime. Aí depois xinga o final do ano, Natal. Mas as reflexões, e a gente começa a lembrar as reflexões que a gente fez. Então isso não é uma depressão sazonal. Não é. Tristeza de um dia, uma semana, 2 semanas, não é depressão. Nós vamos entender como que a gente se avalia ou entende a avaliação que o médico faz para a gente se perceber deprimido. Tudo bem. Outro tipo, eu falei a reativa, a sazonal, a mascarada. Depressão mascarada é aquela onde a pessoa mascara a dor. O próprio nome já diz. A pessoa mascara, ela esconde que ela está em sofrimento. Aí eu pergunto para vocês, a mascarada é mais comum em quem? No homem ou na mulher? No homem. No homem. O homem não revela que ele está em sofrimento. O homem não revela. O homem, ele tem mecanismos de fuga. Tanto que a estatística diz para nós assim, para cada 4 pessoas deprimidas, nós encontramos 3 mulheres e 1 homem. Nós vamos ver essa pesquisa na revista Mind, que é especialista em dependência química e saúde mental. E nós vamos encontrar também no livro Quem Ama Não Adoece, no capítulo Depressão, do cardiologista Marco Aurélio Dias da Silva, da editora Bestseller, e ele coloca sobre esses dados, além dele fazer uma associação do lado psíquico com o lado físico e abordando o lado emocional, no livro Quem Ama Não Adoece. Então, para cada 4 pessoas deprimidas, nós encontramos 3 mulheres e 1 homem. Mas é porque o homem não deprime? Não, o homem deprime, mas o homem não revela a sua dor. O homem tem mecanismos de fuga. Os 3 principais mecanismos de fuga masculino: o álcool. E aí, quando ele bebe muito, a gente fala, mas ele é alcoolista. E muitas vezes ele está canalizando para o álcool a sua dor. Mas para a sociedade, alcoolismo. A atividade física, ele entra para a academia, fica 2, 3 horas por dia dentro da academia. Ou então o trabalho. Ele tinha que pegar às 9 e largar às 18. Ele pega às 6 e larga às 21. Quem olha fala, mas ele é trabalhador, viu? Esse trabalho, ele está fugindo da dor. É melhor estar trabalhando do que estar se conhecendo. Então o homem mascara a dor. A mulher não. Quando ela está deprimida, o mundo inteiro sabe. Ela conta. Ela não dá conta de ficar em silêncio com essa dor. O que facilita buscar muito mais ajuda. Enquanto o homem mascara. E ele mascara por 2 situações. Primeiro, que a sociedade tem dificuldade de aceitar um homem frágil.
Eu estava trabalhando com um grupo de jovens e estávamos lá com jovens na faixa de 15 a 23 anos. E eu perguntei para eles assim, estavam com aproximadamente 200 jovens, qual menina que namora um rapaz instável, inseguro, que a mãe telefona para saber como é que ele está, quando ele está no grupo de amigos? Nenhuma levantou a mão. Esse homem, ele já é educado para ser forte. Quando é menino, o menino está correndo aqui. Se a menina cai, a gente pega a menina, vem cá, não chora não, papai vai dar um beijinho, vem cá. Se o menino cai, o menino já vem chorando, papai, não quero saber de menino chorando na minha cabeça não, vai pra rua, chama o seu primo, vai jogar bola, anda logo. A gente ensina o menino para não chorar, para não ser frágil. Quando ele é jovem, as meninas não namoram um homem frágil. Quando casa, o marido não pode se apresentar frágil. Por quê? Porque existe uma dificuldade social, existe uma dificuldade conjugal de perceber o homem em sofrimento. Então ele esconde a sua dor e vai se apresentando forte. Então a depressão mascarada, embora exista dos dois lados, ela é mais comum nos homens. Outro tipo de depressão é a depressão bipolar. A gente acha que a pessoa que está variando de humor de manhã, ela está alegre, à tarde ela está triste, ou o contrário, fulana é bipolar. Isso não é a bipolaridade, principalmente no quadro depressivo. O bipolar, ele varia em dois polos. Ora ele está no quadro de mania, ora ele está no quadro de angústia. Quando ele está deprimido, bipolar, ele fica no quadro de mania aproximadamente 3 meses. Quando ele desce para o quadro de angústia, essa descida, ele demora aproximadamente 15 dias, em média, para fazer esse movimento aqui. Nós somos considerados eutímios. Eutímio, ora a gente está triste, ora a gente está alegre. A gente nem está no quadro da mania, nem no quadro da angústia, porque são quadros patológicos. Uma pessoa maníaca, se você der uma notícia triste para ela, ela vai rir, vai achar bacana. Se você falar com ela, fulano, eu precisava de encontrar com você, porque hoje à tarde, eu não sei se você já está sabendo, e você vai dar uma notícia, olha, a sua mãe quando foi atravessar a avenida, ela foi atropelada? Não. Minha mãe foi atropelada? Não acredito. Não. E aí, você vai dar notícia grave, no quadro maníaco, para ele não tem gravidade. Se ele estiver no quadro de angústia, você der uma notícia boa para ele é movimento de dor. Qual que é a notícia boa para o brasileiro hoje? Ganhar na loteria. Se falar para ele, ele vai falar 23 milhões, o que eu vou fazer com isso? Você vê que ele está doente. Está doente. Este é o quadro da depressão bipolar. Exemplo. Uma senhora chegou para mim e falou comigo assim, Emerson, meu marido, ele acaba de ser resgatado pelo colega que trabalha com ele na plataforma, ele trabalha em plataforma petrolífera e ele estava no Chile. E o colega que trabalha com ele e que dorme com ele neste apartamento, os dois são brasileiros, e o colega acaba de resgatá-lo da forca que ele construiu no próprio apartamento. Quando o colega chegou, ele já estava colocando a forca sobre si mesmo. E aí o colega o tirou. E eu falei assim, quando é que ele volta para o Brasil? E aí ela colocou para mim, Emerson, na semana que vem ele chega, eu não sei que medida que a gente toma, e logo que ele chegar, a senhora me fala para a gente ver o estado que ele vai estar. Pede a ele para procurar um médico lá, da própria refinaria, porque lá ele vai ser assistido, mas chegando vai ter que rever a medicação dele. Eu não a conhecia, muito menos ele. Ele chegou numa terça-feira da semana seguinte. Quando ele chegou na terça, quarta-feira, ele falou com a esposa assim,
meu bem, eu vou sair, vou ver os amigos, estou com saudade do pessoal e tal. Quarta-feira. Quando ele chegou à tarde, ele disse para ela, meu bem, comprei aquele sítio que você sonhava. Ela falou, que sítio? Nós não temos dinheiro para pagar sítio. Onde já se viu você ter comprado um sítio? Aí ela falou assim, mas eu vou lá, aqui eu já dei entrada, eu dei um cheque de 500 reais só para segurar o negócio. No dia seguinte, na quinta, ela foi atrás para desfazer o negócio, levando documentos, etc. Na sexta-feira, ele saiu. Ele saiu, falou que ia dar um passeio e tal, ficou muito tempo fora. Quando ele voltou à tarde, ele falou assim, meu bem, comprei uma Hilux. Trouxe aqui para você os documentos, dei um cheque de 15 mil para segurar o negócio. No sábado, ela saiu para desfazer o negócio, a concessionária não queria desfazer, ela disse que ia levar a concessionária na justiça, ela levou o documento do médico, ele estava no quadro bipolar. Quando ele tentou, e aí, terminando a história, eu volto à explicação. Quando chegamos, marquei com ela no sábado, ela tinha acabado de vir da concessionária e me contou o que tinha acontecido, a discussão dela lá. Marcamos. Perguntei quem era o psiquiatra que o atendia. Quando ela falou o nome, eu o conhecia. Liguei para a clínica deste psiquiatra no sábado, às 11 horas da manhã. E aí a secretária falou assim, Emerson, ele vai estar aqui hoje a partir das 16 horas, porque tem uma reunião da equipe aqui na clínica. Você quer que eu te ligue? Eu falei, não precisa. Pode deixar que depois eu faço contato com ele. Desliguei o telefone e falei com ela, vai para a clínica e chega lá 14h30, senta lá com o seu marido. Senta lá e espera que ele vai chegar. Quando deu 20 para as 4, ele chegou. Na hora que viu os dois sentados lá, ele já foi chamando. E aí ela falou assim, olha, o Emerson pediu para eu te procurar. Não, pode vir. Quando ela descreveu o quadro, ele trocou toda a medicação. O que acontece? Quando ele tentou o suicídio no Chile, ele estava no quadro de angústia. Passado mais ou menos uma semana, 10 dias, foi o tempo que ele teve para chegar no outro quadro, que é da mania. E ele já estava no auge, e aqui nesse quadro, a pessoa compra o planeta todo. E presentei. Quadro maníaco. Não tem discernimento. Qualquer um dos dois é extremamente perigoso. No que diz respeito até a tentativa de suicídio. Às vezes a felicidade é tão grande, mas tão grande, mas tão grande que ele suicida. Como a dor, muitas vezes é tão grande, mas tão grande, que também pode buscar o suicídio. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. O último quadro desses exemplos, dessas referências que a gente está fazendo, é a depressão endógena. Nós vamos ver neste exemplo da depressão endógena, que é aquele quadro onde a pessoa vai ver a ação do medicamento. Vejam. Vocês sabem o que é isso, não é? Vocês sabem? Neurônio. Eu adoro a fé por isso. A gente faz uma coisa no quadro e vocês conseguem ver o que a gente gostaria que vocês vissem. É isso mesmo, isso é um neurônio. No neurônio, nós temos aqui dentro os neurotransmissores. Tem lá a mitocôndria, mas nós vamos ficar focados nos neurotransmissores. Entre os neurônios, naquele movimento da sinapse, nós temos também neurotransmissores. Como que funciona? Nós temos no nosso corpo aproximadamente 100 bilhões de neurônios. Nós temos na formação do nosso corpo aproximadamente 60 trilhões de células. Só de neurônios nós temos em torno de 100 bilhões de neurônios. Como que funciona? Só de nós estarmos aqui coçando a cabeça, tossindo, observando, escutando, cochilando,
Isso tudo é manifestação de neurônio. Até quem está cochilando despertou. Esse sorriso é manifestação de neurônio. Então tudo tem a participação dos neurônios nas nossas relações. Como que funciona? Vou pegar um exemplo. Esse neurotransmissor recebe uma informação. Ele passa a informação para este e volta para dentro da célula. Este passa para este e volta para dentro da célula. Este passa para este e volta para dentro da célula. Este passa para este e volta. Então, este sai da célula e volta. Este sai da fenda sináptica, vai na célula e volta. Este sai e volta. Este entra e volta. E assim nós temos os neurônios transmissores e os receptores. Esse é o funcionamento normal. Então, por exemplo, você coloca a mão numa chapa quente. O que acontece quando você coloca a mão na chapa quente? Queima. Olha, o neurônio, eles começam a passar a informação. Está queimando, está queimando, está queimando, está queimando. O sistema nervoso responde: tira a mão, tira a mão, tira a mão, tira a mão. Você vai lá, coloca a mão e tira. Não é imediato? Se vocês tiverem dúvida, pode fazer experiência em casa hoje à noite. Vai ajudar muito a entender esse momento aqui. Tá certo? Agora, como que funciona no quadro depressivo? Esse neurotransmissor recebe a informação. Ele vem e passa para este e volta. Este aqui entra para a célula e fica. Aí ele passa a informação. Esse aqui passa para esse. Esse aqui entra na célula e fica e não volta. Esse recebeu a informação desse, ele entra na célula e fica dentro da célula e não volta. Este recebeu a informação deste, ele volta, este entra e fica. Essa ausência de neurotransmissores entre as células desenvolve o quadro depressivo. É essa ausência. Por isso é que uma pessoa não tem jeito dela tomar um medicamento. Tem gente que fala assim: olha, eu tomei um medicamento que o brasileiro adora indicar antidepressivo. Você notar? Você está triste? Eu estou com uma fluoxetina lá em casa, uma beleza. E aí vai e indica: você vai tomar só 3 comprimidos que vai melhorar, que é uma beleza. Aqui não tem jeito. Por quê? Porque essa disfunção neuronal, essa disfunção, ela demora meses para acontecer. E não tem jeito de você corrigir no intervalo de 3 dias, uma semana. Tanto que o uso mínimo do antidepressivo, a partir do momento que você dá início ao tratamento e está adaptado ao medicamento, é de no mínimo 6 meses. Média, 2 anos. Um limite razoável, 5 anos. Passou disso, nós estamos com outro problema que nós vamos ver daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Então, imaginem, esse é o movimento mínimo para acontecer uma estabilidade dos neurotransmissores. Você começa a usar o medicamento, ele vai atuar dentro da célula. Consequentemente, esse aqui que está lá dentro ocupando o espaço que não é dele, volta. Este aqui que não está, volta. Este aqui volta. E esse volta e começa a estabilizar o sistema nervoso. Tudo bem? Então esse é o quadro da depressão endógena. Aonde vai atuar os medicamentos? Nos neurotransmissores. Cada um voltando para o seu lugar. Ah, então não tem jeito da pessoa tomar um mês, parar? Não. Ah, mas a gente toma, depois de um determinado tempo, você liga para o médico. Vocês vão notar que quando o médico passa um medicamento, depois de 3 dias, uma semana, você tenta falar com ele, mas você não acha de jeito nenhum. Não acha. Por quê? Porque ele sabe que um dos sintomas da depressão, nós vamos ver daqui a pouquinho, chama-se ansiedade. E aí você liga, está na cirurgia, você liga, está no curso, você liga, está no congresso, você liga, está na consulta, você liga, já retorna daqui a pouco. Daqui a pouco demora 15 dias. Por quê? Porque é o tempo mínimo para o organismo começar a observar uma estabilidade. A criatura, o organismo reagir, e aí depois de 15 dias ele começa a dar retorno. Como é que está? Depois de 2 dias, 3 dias, eu estou sentindo isso, aquilo e tal. Você não consegue ter essa resposta de imediato, por causa da ansiedade. Porque normalmente já toma e já tem uma resposta rápida. Está claro?
20% da população mundial tem envolvimento com quadros depressivos. 20%, gente, significa aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. 15% da população brasileira, o que significa aproximadamente 30 milhões de pessoas com envolvimento com quadro depressivo. 15% da população brasileira. Então a gente observa que os quadros de depressão, eles ainda estão norteando inúmeras situações o estado íntimo da criatura. Mas como identificar se nós estamos deprimidos ou não? Aí a gente vai observar os sintomas. Eu vou citar para vocês 11 sintomas. São os sintomas que a Organização Mundial de Saúde propõe às pessoas avaliarem. Se ela estiver, veja bem, se ela tiver desses 11 sintomas, 4 sintomas por pelo menos 3 meses, ela está deprimida. Desses 4, tem um que é essencial, ele tem que estar entre os 4 e a gente vai ver. Se este não tiver, ela tem que ter pelo menos 5 sintomas, por pelo menos 3 meses. Vocês vão entender daqui a pouquinho. O primeiro sintoma da depressão chama-se disforia. Disforia. O nome disforia já diz pra gente. Disforia é o contrário de euforia. O próprio nome já nos ajuda a lembrar o termo. É o contrário de euforia. Ela não tem euforia, não tem alegria, não tem entusiasmo. Nós vamos ver essa colocação também, não só na Organização Mundial de Saúde, não. Nós vamos ver essa colocação no livro que saiu agora, está fresquinho demais. Parênteses aí. Esse livro se chama Reconstruindo Emoções. Ele é da psicografia de Iraci Campos Noronha. Ela é uma médium do Rio de Janeiro que psicografou este livro de uma que foi um ícone da psiquiatria no século XX no Brasil, que se chama Nise da Silveira. A Nise da Silveira, além da forma humana com que ela trabalhava com seus pacientes, ela criou o chamado Museu do Inconsciente no Rio de Janeiro. Ela viveu aproximadamente 94 anos. Ela é de 1900 a 1994 ou 1904 a 1998. O primeiro livro que ela manda do plano espiritual para nós é este Reconstruindo Emoções, que saiu em agosto do ano passado. E aí ela vai falar um capítulo sobre depressão, e a Nise, essa psiquiatra, ela vai colocar para nós as dificuldades que as pessoas estão tendo para se manterem alegres nos movimentos sociais. Muitas vezes, um sorriso dissimulado, uma alegria mascarada, e alimentando estados de dor, inúmeras vezes sem sentido. O que é interessante nesse livro? Cada capítulo tem um capítulo sobre depressão, tem um capítulo sobre ansiedade, tem um capítulo sobre personalidades controladoras, tem um capítulo sobre agressividade. O que é interessante? Tem um texto, no final do texto vem terapia de apoio, e ela vem dando orientações como a pessoa deve se livrar daquele estado emocional que ela está acarretando sobre si mesma. Então vem o capítulo e a terapia de apoio, capítulo e a terapia de apoio. E um outro ponto curioso, a Nise, a Iraci, que não é na área da saúde, ela é coordenadora de uma grande casa espírita no Rio de Janeiro, que é a Sociedade Espirituana de Ângeles. Ela, quando psicografou o livro, ela olhou e falou: não vou divulgar, não vou, porque eu vou comprar uma briga com a classe médica, com o conselho de psicologia, não vou divulgar não.
não sei se é mesmo dessa psiquiatra, ela resolveu não publicar. Quando o Divaldo Franco foi no Rio, ele conversando com ela falou assim: você tem um livro da Anice para publicar. Aí ela falou da insegurança dela. Joana de Ângeles falou com o Divaldo assim: Divaldo, fala com ela que é para publicar, que é da Anice mesmo. E a Anice está fazendo um grande trabalho do lado de cá para alertar os encarnados. E aí na hora que falou isso com ela ainda ficou naquele movimento de dúvida. Aí a Joana de Ângeles falou com ele assim: fala com ela que nós vamos prefaciar o livro. Joana de Ângeles prefaciou, e aí veio a publicação, Reconstruindo Emoções. Então, ela vai ensinar para a gente, inclusive, como lidar com este quadro. Então, ela também aborda, ela fala desses sintomas que a gente está citando aqui, mas ela vai falando do quadro emocional, da construção desses sintomas. Disforia, que é o contrário da euforia. O outro sintoma, anergia. Ora, disforia é o contrário de euforia. Anergia é o contrário de energia. Não tem energia para nada. É um cansaço, um desânimo, uma apatia, que a pessoa não consegue reagir. E aí não tem prazer em fazer absolutamente nada. Tudo que você chama, estou cansado. Veja bem, esse cansaço do deprimido não é o cansaço do adolescente. Porque o adolescente, tudo que você chama, ele responde: estou cansado. E ele está mesmo. Biologicamente, o fluxo de hormônios que é jorrado no organismo do adolescente é tão intenso, tanto do sexo masculino quanto feminino, para desenvolver o peitoral, o quadril, a barba, o seio. O fluxo de hormônios é tão grande que há um desgaste fisiológico na energia deles. Então, quando a gente fala com eles: ah, eu estou cansado, tudo que você fala, depois eu faço, eu estou cansado, é literal. Eu não estou dizendo que a gente não deva cobrar, não. Nós temos que cobrar daquele capeta. Porque senão ele domina a gente. Ah, mas nós... Aí alguns me falam assim: mas eu fui adolescente e nunca me cansei tanto. Eu falei: não, mas não tem jeito. Mas é porque nós somos de uma geração que a gente era obrigado a fazer uma série de atividades. A gente era obrigado a sair para trabalhar. Antes, vocês vão lembrar disso. A gente chegava em casa e falava, comigo aconteceu assim. Chegava em casa, estava cheio de atividade, cheio de trabalho, tinha prova. Falava com a minha mãe, falava assim: meu filho, então ó, senta, almoça, arruma a cozinha, lava o banheiro, limpa o cocô de cachorro e assenta e estuda, hein? Não perde tempo não. Pronto. Muitos aqui devem ter passado por isso. Hoje o nosso filho está lá: ah, eu estou cheio de tarefa, estou cheio de coisa. Não, meu filho, então deixa que eu faço tudo para você. Pode, almoça rapidinho e vai para o quarto. Ele vai até o computador e já vira o computador estrategicamente para a porta, para ver a hora que você vai chegar. E você vai chegando de mansinho, porque a gente se acha esperto, né? E ele já virou, porque ele estava ali a gente pela tela. Ele vê pela sombra. Aí na hora que a gente vai chegando, ele dá um toque na tela e aparece a imagem de Santo Agostinho. A gente acha que está rezando ainda. E eles não estão fazendo nada. A gente está fazendo tudo por eles. Tudo por eles. Ou seja, a gente favorece ainda o quadro hormonal. Porque a preguiça, o desânimo, aí vocês estão pensando assim: ah, mas se for para viajar, para passear, para jogar bola, para não sei o quê, aí eles não têm preguiça não. Eles não têm, porque isso não acontece todo dia. Bota eles para viajar todo dia, que vocês vão ver. Depois de 10 dias, eles vão pedir para ir para a aula. Ah, beleza. Fala para ele acampar todo final de semana. Sai sexta e volta segunda. Monta a barraca, fica lá, cuida da barraca e volta segunda. Sexta tem que voltar de novo para o acampamento. Vai ter dia que eles vão falar assim: mãe, eu quero ficar um ano indo para a aula. Eu quero aula sábado e domingo. Por quê? Porque cansa. Só que esse desgaste é fisiológico. Diferente do alérgico deprimido. Porque aqui não tem nada a ver com o fluxo hormonal. É uma disfunção fisiológica provocada pelo desequilíbrio do sistema nervoso central que a gente acabou de citar. Anergia. Terceiro sintoma,
Anedonia. Disforia lembra? Euforia. Alergia lembra? Energia. Anedonia lembra? Nada. Não lembra nada? Esse aqui vocês vão ter que guardar o significado, porque não lembra nada. Anedonia significa falta de prazer. Não tem prazer com nada. Vocês estão pensando em naquilo? Também não. Com nada. Não tem prazer. Se ele gosta muito de futebol, não tem prazer com futebol. Se gosta muito de cozinhar, não tem prazer em cozinhar. Gosta muito de viajar, mas não tem prazer em viajar. Gosta muito de sexo, não tem prazer com sexo. Ela gosta muito de leitura, não tem prazer com leitura. Para de ler. Anedônico. Ele está completamente sem prazer. E aqui nós temos um paralelo com o antidepressivo. Porque os antidepressivos, praticamente todos eles são... Deixa eu esperar ele desligar o celular. Todo mundo já olhou para ele? Aqui, todos os antidepressivos, eles são praticamente inibidores da libido. Então, por exemplo, quando um homem, ele já está no quadro anedônico e vai tomar um antidepressivo, imagina, ele já não tem prazer, ainda toma um antidepressivo, aí ele não vai ter desejo quase nenhum. Quando o homem não tem esse desejo, pode investigar. Você vai investigar, por quê? Não é por o seu quadro de desconfiança, porque quando uma mulher está nesse estado e não quer envolvimento nenhum, todo mundo entende. O homem, quando ele estiver nesse quadro aqui e não quiser envolvimento sexual, todo mundo pensa o quê? É outra. Veja bem, e o quadro, quando ele é patológico, gente, não dá tempo de outra não. Tá ruim essa. Tá ruim para o relacionamento em diálogo, tá ruim para passeio, tá ruim para viagem, tá ruim para contato, tá ruim, olha, o quadro anedônico é um caos. Aí entra com antidepressivo para ajudar, vai reagir, vai, mas não na falta de prazer, não ainda. Depois que estabilizar o quadro, aí vai demorar, é um tempo de tratamento. Isso é tanto para o homem quanto para a mulher. Anedonia, falta de prazer. Quarto sintoma, ansiedade. Ansiedade. Aí eu pergunto para vocês, a ansiedade é positiva ou negativa? Depende. A ansiedade pode ser positiva, pode ser negativa. Quem vai colocar isso para nós? Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral. No capítulo 1, intitulado Fatores de Perturbação, a Joana de Ângeles vai colocar para nós 5 fatores de perturbação da alma: medo, rotina, solidão, ansiedade e a liberdade, entendendo como um mau uso da liberdade. 5 fatores de perturbação. E no item ansiedade, ela coloca que ela pode ser negativa ou positiva. Aquela ansiedade, você está aguardando alguém, a saudade de alguém, o reencontro com alguém, tem 6 meses que você não está aguardando o resultado de uma prova, está aguardando o dia da prova tal, de um concurso, do Enem. Essa ansiedade, ela é saudável desde que não te provoque nenhum distúrbio. Problemas intestinais, problema respiratório, úlcera duodenal, úlcera estomacal, queda de cabelo, manchas de pele. Isso significa que aquela ansiedade é negativa, porque ela está provocando distúrbios fisiológicos. Então ela não pode provocar distúrbio fisiológico. A ansiedade positiva é aquela que não te tira do prumo, ela te mantém em equilíbrio, mas tem uma expectativa saudável de uma resposta. Quinto sintoma: esgotamento físico. Esgotamento físico. Esse esgotamento provoca o cansaço, que nós colocamos que vai coincidir com a disforia, a falta de euforia. Então é o cansaço. Mas o que difere desse aqui?
Esse aqui vai surgir dores no corpo. O disfórico, se ele estiver só no movimento de disforia, ele não tem dor. Se ele estiver com esgotamento físico, ele estará disfórico, mas ele apresentará dor de cabeça, dor na articulação, dor no corpo. E aí tem que ter outros sintomas para a gente avaliar? Tem. Porque se não tiver sintoma nenhum, for só isso e dores, eles vão descobrir que ele está apresentando um outro quadro, aí vão fazendo exames, que é fibromialgia. Já foram descobertos 58 pontos diferentes de dor no quadro na pessoa fibromialgia. 58, dói o corpo inteiro. E como não descobriram ainda a causa das dores, como que eles estão tratando a fibromialgia? Com antidepressivo. Por quê? Porque vai trabalhar no esgotamento físico, vai melhorar a energia, vai sair um pouco da euforia, mas ele não apresenta os sintomas da depressão. É fibromialgia. Esgotamento físico. Sexto sintoma. Distúrbio de alimentação. Distúrbio da alimentação. Ou come demais, ou come de menos, não come nada. Distúrbio da alimentação. Ou exagera, ou corta a alimentação. Nós vamos ver aqui quadros anoréxicos e quadros bulímicos. Os dois, tanto o anoréxico quanto o bulímico, os dois estão buscando o corpo perfeito. Na cabeça deles, estar magro é ter o corpo perfeito. Na cabeça deles. Então, os dois, um alimenta demais, vai lá e provoca vômito. O outro deixa de alimentar. O bulímico alimenta e provoca a saída da alimentação. O anoréxico, ele corta a alimentação. Quando não encaixa em nenhum desses dois, é aquele que vai ganhando peso automaticamente em função do excesso da alimentação, sem o menor cuidado. Quem já leu a respeito de Manuel Uribe, um dos homens mais gordos do mundo, ele pesava, com 20 anos, 22 anos, ele pesava em média aproximadamente 70 a 73 quilos. Quando ele estava com 40 anos, ele estava pesando 537 quilos. Ele desencarnou há alguns anos atrás, tem mais ou menos 3 anos que ele desencarnou, é um mexicano, e ele explicou por que ele foi ganhando peso. Ele se desrespeitou agressivamente. Ele vivia de sanduíche, massa e refrigerante. Trabalhava com vendas, vivia na rua e ele excedia, embora todas as pessoas diziam que ele estava se agredindo, ele continuou nesse estado autoagressivo. Chegou ao ponto de que ele precisava de perder pelo menos 200 quilos para se submeter a um procedimento médico. Na casa dele fizeram uma abertura, a porta, como ele não passava, tiveram que abrir a parede, fizeram porta de correr e entrava uma máquina que pesava gado para pesá-lo. A cama dele era cama de alvenaria. Então essa máquina vinha, pesava, excluía o peso da cama. Ela era de alvenaria, mas não era fixa. Excluía o peso da cama para pesá-lo, para ele ter condições de fazer o procedimento médico. Ele não conseguiu perder em torno de 200 quilos. Ele desencarnou ainda com em torno dos 500 quilos. Quer dizer, é quadro de distúrbio alimentar. Outro exemplo. Uma garota, ela estava fazendo o acompanhamento médico. E aí, com o acompanhamento médico tradicional, mas ela se achava gorda e ela pesava 74 quilos. E aí ela começou a fazer dieta por conta própria. E ela foi perdendo peso. Tirava isso, tirava aquilo e foi perdendo peso. 70, 65, 60, 58, 53. Quando ela chegou nos 53 quilos, o médico que a acompanhava falou: você está no seu peso relacionado à sua altura e idade. Para agora de perder peso. Vamos retomar
a sua caminhada, a sua alimentação, isso que você está fazendo é agressivo para consigo. Mas ela não deu conta de parar e continuou perdendo. 50, 48, 45, 42, 39 quilos. Quando ela chegou a 39, o médico falou para ela assim: sai do meu consultório, eu não vou te atender mais, porque você vai morrer, e eu não quero te atender, porque você é o retrato da minha incompetência profissional. Então sai do meu consultório, eu não vou te atender mais, tudo que eu pude fazer por você, eu fiz e você não me atendeu. Então, e aí lá onde ela estava, na cidade do interior que ela morava e tal, indicaram para me procurar. Quando ela veio me procurar para a gente conversar, a primeira coisa que eu fiz foi pesá-la. E ela já estava pesando 37 quilos. Ela já tinha perdido mais 2 nessa saída até ali. Comecei a trabalhar com ela, e conversava, trabalhava terapeuticamente. E conversava e tal. Depois de um ano, ela ganhou 1 quilo. Eu falei com ela assim: sai do meu consultório, porque você é o retrato da minha incompetência também, então sai. E aí ela começou a chorar e falou: você não vai me largar, você não vai fazer isso, você não vai, eu preciso. E chorava. Então, a partir de agora, eu vou fazer um outro movimento, eu vou te pesar toda semana, e você tem que ganhar de 100 a 300 gramas. Se você não ganhar, eu te boto daqui a pescoção para fora. De 100, e eu pesava toda semana, e ela ganhava 50 gramas, 80, falou: olha, você não chegou a 100, e eu ameaçava. Depois de 5 anos, semanalmente, depois de 5 anos, nós chegamos a quase 50 quilos, chegamos a 48, depois de 5 anos. Mas veja, aí alguns colegas falaram assim: mas você forçava. Eu forçava. Mas isso não é ética. Eu falei: eu sei lá qual que é a ética? Qual que é a ética? Eu estou vendo a pessoa vai morrer lá na minha frente. E aí eu lembrei, alguns lá da minha faixa etária para trás, vai lembrar daquela dupla, os Captrains, dos irmãos da década de 70. Os Captrains fizeram muito sucesso com a música e tal. A irmã, que eu não me lembro o primeiro nome dela, ela, Karen Carpenter, ela entrou no quadro de anorexia e foi perdendo peso, foi internada no hospital de Londres, continuou perdendo peso. Ela desencarnou por causa do quadro de anorexia na faixa de 20 quilos. É um organismo que aguenta, gente, porque ela se via obesa. Bom, vamos entender um pouco desse ver que tem a ver com o distúrbio alimentar. Essa garota, certa vez ela entrou na clínica. Eu estava atendendo uma pessoa e tive a visão espiritual. Eu não tenho facilitação mediúnica, só em situações absolutamente específicas, vez por outra. Eu estava atendendo alguém e a vi chegar na sala de espera, eu a vi sentar. Quando eu a vi sentar, falou: chegou fulano. Mas na hora chegou um espírito junto com ela, de uma mulher que pesava pelo menos 200 quilos, se tivesse encarnado. Ocupou todo o banco. Eu falei: meu Deus, é vínculo. Tudo bem. Quando ela entrou, saiu outra pessoa. Quando ela entrou, ela me perguntou: Emerson, por mais que quando eu seguro o corrimão do ônibus, eu olho para o meu braço, todas as pessoas falam que eu estou magro. Emerson, eu vejo o meu braço deste tamanho. Emerson, eu sei, conscientemente, eu sei que eu estou magra. Eu me olho no espelho, eu me vejo uma montanha de mulher. A deformação espiritual era o que o desencarnado proporcionava para o estado visual dela, e ela se vê deformada. E ela passava para a ótica comum, ela estava apenas envolvida com um distúrbio alimentar. Ela teve vários problemas de saúde, teve perda óssea, teve que fazer cirurgia, queda de cabelo, desaparecimento da menstruação, os dentes começaram a balançar, a mandíbula ficou porosa, como se fosse aqueles queijos suíços que a gente vê em desenho. Então demorou anos o tratamento de reconstrução, fora os problemas gastrointestinais, por causa da quantidade de anos que ela se promoveu nesse mal-estar.
Enfim, depois ela foi para a casa espírita, a gente pediu para ela fazer tratamento e tal. A entidade se manifestou na reunião. E a entidade depois colocou: por pouco eu não a trouxe para o lado de cá. Então vocês imaginem, existe para além daquilo que está na mente da criatura, a abertura que ela dá para desencarnados trabalhar o estado íntimo dela. Distúrbio alimentar, distúrbio psicomotor. Esse distúrbio psicomotor pode se revelar na agitação, através da fala, pode ser nos movimentos. A pessoa pode começar a falar numa velocidade que muitas vezes tem dificuldade de entender tudo que ela quer dizer, mas ela não pode falar, pode falar. Ou o contrário, ela te encontra e fala assim: foi bom te ver. Mas você naquela correria fala assim: mas eu precisava de falar com você. Senta aqui. Você quase morre. Essa lentidão faz parte do distúrbio psicomotor. Você chama para uma tarefa, ele vai, mas faz. Ele está indo para a campanha do Killer, ele carrega. Ele está indo, a sacola ainda está vazia. Ele vai, como se estivesse carregando. Distúrbio psicomotor. Você imagina como é que ele vai voltar. Está só indo. Então você imagina, isso faz parte do descontrole do quadro depressivo. Distúrbio de raciocínio. O distúrbio de raciocínio, você vai ver que ele está estudando, ele está lendo, mas ele não grava aquilo que ele está estudando. Ele termina de ler um parágrafo e ele não entendeu nada do parágrafo. Ele encontra com você e quer te contar o livro que ele está lendo, ele não lembra o nome do livro, não lembra o autor, ele não lembra o assunto, mas ele fala assim: o livro é muito bacana. Ele nem sabe, ele está gravando, é distúrbio de raciocínio. Alimentar, psicomotor, raciocínio. Tensão, nervosismo, agressividade, irritabilidade, tudo está relacionado à tensão. Distúrbio de sono. E aqui, o distúrbio de sono, nós temos aqui 10 sintomas. 2, 5, 7, 10. O distúrbio de sono, ele é tão importante no quadro depressivo, que se faltar distúrbio de sono, os médicos questionam se ele está deprimido. Ele está presente em torno de 90 a 95% das pessoas que têm depressão. Ou a pessoa dorme demais, ou ela não dorme nada. Ou ela tem insônia, acorda várias vezes durante a noite. Ou tem terror noturno, abre os olhos, vê, no dia seguinte não lembra de nada. Distúrbio de sono. Então, a pessoa tem que ter, falta um, tentativas ou pensar na morte, tentativas de suicídio. Onze sintomas. A Organização Mundial de Saúde coloca da seguinte maneira: se a pessoa carregar 4 desses sintomas por pelo menos 3 meses e entre os 4 tiver distúrbio de sono, por no mínimo 3 meses, está desencadeado o quadro depressivo. Se a pessoa carregar 4 sintomas e entre os 4 não tiver distúrbio de sono, é importante verificar se ela realmente está no quadro depressivo ou se está desenvolvendo outros quadros. Por exemplo, a questão da fibromialgia, por exemplo, uma síndrome de pânico. Então, vai dizer, ou de repente outro pode estar escondido e o médico ainda não identificou. Ah, mas como que ele identifica? Em 10 minutos de conversa, ele vai conversando com você e ele pergunta assim: o que você faz?
Mas não, eu até trabalho muito, mas eu estou muito desanimado, eu não estou dando conta mais de trabalhar, estou muito sem energia, não estou dando conta. Mas você não tem uma alegria de trabalhar? Não, eu tenho alegria porque a gente tem filho, né? Não é bem uma alegria, já que a gente tem filho, a gente tem que ir. E seu relacionamento com a sua esposa? Ih, doutor, não tornou nada, não consegui nada. Sabe o que acontece? Eu fico até com dificuldade, porque eu não dou conta, a gente vai ficando tenso, né? Vai ficando nervoso. E aí parece uma coisa que toma conta da gente, a gente não sabe o que é. Ou seja, já descrevi aqui, naquele bate-papo que a gente fala assim, uma consulta de 10 minutos não deu para ele identificar nada. Aquele pouquinho que você chorou, ele já até te viu. Um pouquinho. Por quê? Porque tem a experiência dele ali. Aí no final você fala assim, mas eu acho que o melhor para mim era se eu morrer, sabe? Não é? Tudo de bom seria eu morrer. O deprimido, quando ele pensa na morte, ele não pensa na morte, o suicídio, não é porque ele está pensando na morte como uma alternativa, ele quer ficar livre da dor. E na cabeça dele, se ele morrer, ele fica livre da dor. Na cabeça dele. Só para vocês terem uma ideia dos índices. Nós temos no quadro de suicídio 72% das pessoas que se suicidam, 72 estão envolvidos com quadro de depressão. 13% tem envolvimento com o álcool. 8% problemas psiquiátricos. 7% não é digno de nota. Você não sabe a causa. Você não sabe a causa. Então, é um índice extremamente alto. 72% das pessoas que se suicidam estão envolvidas em quadros depressivos. Bom, aqui nós conhecemos então o funcionamento, conhecemos um pouquinho do histórico e os sintomas. Mas é importante a gente ver a causa espiritual da depressão. Afinal de contas, não estamos em nenhum movimento acadêmico. Estamos na casa espírita. E a espiritualidade aborda para a gente a causa espiritual da depressão. E ela aborda 3 causas. A primeira, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse item que a gente fez referência, que é o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 25, intitulado A Melancolia. A mensagem sobre a melancolia é do espírito François de Geneve. François de Geneve. E ele começa perguntando aonde nós vamos ver a primeira causa espiritual da depressão. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera do seu coração e te faz pensar que a vida é tão amarga? Olha a pergunta que o espírito faz. Ele faz e ele responde. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera do seu coração e te faz pensar que a vida é tão amarga? E aí nós encontramos a primeira causa espiritual da depressão. Por quê? Ele responde para nós: é que o seu espírito aspira à felicidade e à liberdade deste corpo que te prende. Não encontrando esta liberdade, você se esforça para sair deste corpo e não conseguindo, uma apatia toma conta do seu estado. E o estado de tristeza, de desânimo, ele usa uma palavra lá que é acomete a tua alma. Ou seja, ele está mostrando para nós o primeiro quadro espiritual da depressão no parágrafo seguinte, que ele vai falar sobre a importância da fé. A falta de fé. Além do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar essa mesma colocação, primeira, a falta de fé, em Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita, no capítulo 59, o
penúltimo capítulo do livro, intitulado Ainda há Melancolia. E ali ela vai falar para nós sobre a falta de fé, a primeira causa espiritual da depressão. Mas quando a gente pensa em fé, a gente fala assim, não, mas o deprimido também acredita. Veja bem, o que é fé para nós? O que é fé? É só acreditar? É só confiar? Então vamos pegar um exemplo. Todos nós temos fé? Responde para a cabeça, pelo menos. Isso, até para eu saber que vocês estão acordados. Todos temos fé. Então, me responda. Levanta a mão para mim. Levanta a mão para mim. Quem já se desesperou por qualquer motivo? Não precisa me contar um motivo, não, porque não é terapia de grupo, não. Tá? Pode, levanta a mão. De qualquer motivo. Quem já se desesperou, levanta a mão. Todo mundo, graças a Deus. Pode baixar. Mas aqui, vocês vão falar que tem fé? Mas se a gente tem fé, não era para a gente se desesperar. E a gente se desespera. A gente se desespera. Quando a gente se desespera, nós temos uma informação de Jesus em cima do desespero. Qual que é? Homens de pouca fé. Quando Pedro entra em desespero, que o barco vai virar, a chuva, o temporal, as nuvens escuras, os raios, ele acorda Jesus. Aí ele vai lá, acorda Jesus, Jesus fala, homens de pouca fé. Por quê? Porque entrou no movimento do desespero. Se a gente tem fé, não precisa ter desespero. Eu acredito. Mas a nossa credibilidade ainda está falha. Por quê? Porque a gente fala, mas não faz. E aí, uma referência que vai alicerçar essa conquista da fé está em Tiago, no capítulo 2, no versículo 17, quando Tiago diz para nós que a fé sem obras é morta em si mesma. Mas no versículo 18 ele diz assim: mas te dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Porque muitas vezes a gente fala, a gente acredita, a gente afirma, mas a gente não faz. Então a nossa fé é dúbia. Na hora que aparece uma situação, a gente abraça o desespero. Depois que abraça o desespero, a gente fala assim, ah, mas Deus vai nos ajudar. Mas eu já me desesperei. Aí quando eu vejo que o meu desespero não teve retorno nenhum, aí eu falo, ah, mas é Deus. Essa é a nossa questão com a fé. E aí a Joana de Ângeles coloca também como o primeiro quadro, primeira causa espiritual da depressão. Tudo bem? A segunda causa espiritual da depressão, nós vamos ver, nós vamos encontrar em Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo... Esqueci o capítulo. Quando eu lembrar, mas eu vou falar a passagem, vocês vão... No capítulo 12, no versículo 2, está escrito assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Segunda causa espiritual da depressão. Essas três causas que eu estou citando para vocês, elas estão no livro Lampadário Espírita, nesse penúltimo capítulo da hora. Elas estão nas colocações da Nise da Silveira, nesse livro Reconstruindo Emoções. Ela está no capítulo Episódio Depressivo, no livro Tormentos da Obsessão, da psicografia de Divaldo Franco, na orientação de Manuel Flamengo de Miranda. Então nós estamos colocando as causas espirituais que a espiritualidade traz para nós. Quando a gente faz referência, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, o deprimido, ele assume um quadro de culpa. A segunda causa espiritual da depressão, ele começa a se achar culpado das desgraças sociais, culpado dos problemas familiares. Em vez dele entender Paulo, não vos conformeis com este mundo, e não vos conformeis com este mundo, que significa o quê? Lute. Vocês viram uma outra colocação de Paulo no cartaz, no capítulo 5 de Efésios, que está lá no cartaz, no versículo 14, não está?
desperta tu que dormes, outra orientação de Paulo, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te ajudará. Ou seja, Paulo propõe para a gente fazer dois movimentos, desperta, levanta e o Cristo te ajuda. A pessoa que ajuda sem fazer movimento nenhum. E aí quando Paulo escreve aos Romanos, não vos conformeis com este mundo, para de se acomodar. Lembra de um dos sintomas da apatia? Para, luta, faça um movimento de luta. Exemplo, tem um amigo no movimento espírita, quando ele estava com 19 para 20 anos, 19 anos, ele estava num domingo à tarde com os colegas da casa espírita, numa casa que tem piscina. E eles nadaram, não sei o que e tal, confraternizaram, fizeram tarde de não sei o que. Na hora que o pessoal foi trocar de roupa, ele falou assim: eu vou dar o último mergulho, daqui a pouco eu vou. E ele deu um pulo na piscina e foi o último salto da vida dele. Ele bateu no fundo da piscina e quando ele bateu, ele já não conseguiu bater os braços. E aí ele olhou, a hora que ele abriu o olho no fundo da piscina, o corpo dele veio subindo e ele viu que em torno dele tinha sangue. Mas o corpo veio subindo, porque ele estava com o pulmão cheio de ar, e ele ficou o tempo todo com a cabeça olhando para baixo, esperando que alguém o visse. Ele não conseguia nem levantar a cabeça para tomar o ar. E aí alguém na porta do vestiário gritou quando viu sangue em torno dele. A irmã dele gritou. Na hora que ela gritou, os colegas saíram lá de dentro, pularam dentro d'água, viraram-no. E quando viraram, ele... Gente, não mexe comigo, me tira devagar, eu não consigo mexer um membro. Enfim, o colocaram na borda da piscina, chamaram o resgate, o corpo de bombeiros veio e o levou para o João 23. Ele ficou internado 120 dias no João 23, na mesma posição, olhando para o teto, fazendo uma tração. Ele teve um rompimento na coluna que seccionou a medula e ele ficou com a paralisia do pescoço para baixo. Depois de ficar 4 meses internado no João, ele foi para o Sara e ficou mais 2 anos no Sara fazendo tratamentos. Quando ele saiu de lá, ele já saiu na cadeira de roda, fazendo movimentos grosseiros. E quando eu estive lá no João, ele chegou para mim e falou assim: Emerson, sabe a notícia que eu recebi? Eu falei: não, meu filho, qual? Emerson, eu acabei de passar na primeira etapa do vestibular para educação física. Emerson, eu não entendo o que aconteceu, como que eu pude bater no fundo da piscina? Emerson, eu nado com competição amadora, mas eu nado. É impossível eu ter batido no fundo da piscina que eu conheço, inclusive. E aí quando eu chegava para conversar com ele, imagine, aqui estava a maca, a cabeça dele aqui, ele só olhava para o teto e só mexia o globo ocular, em função do peso que estava na cabeça dele para fazer a tração. A gente chegava para ele olhar para a gente, que se ficasse aqui, o movimento do globo não vinha até. Enfim, ele falou assim: essas pessoas vêm aqui para me visitar, e aí vem, conversa comigo, começa a chorar, eu que fico consolando, a pessoa já para de chorar, eu tenho que passar por isso. Aí ele, depois do Sara, a gente conversando, ele falou comigo assim: Emerson, se eu não fosse espírita, eu estaria numa revolta, porque veja bem, eu tenho 4 anos de doutrina, ele começou com 15 anos da doutrina espírita. Mas não são 4 anos de ir na casa espírita e assistir uma reunião, não é isso não. 4 anos de participar do grupo de jovens, de fazer campanha do quilo, de participar de visita à favela, de participar do bazar, de chamar palestrante para a mocidade. São 4 anos atuante. Nesses 4 anos de atuação, faz eu entender, eu tinha que passar por isso. Eu fico tentando imaginar que tipo de algoz que eu fui para passar por essa situação. Mas eu vou lutar porque se Deus está me proporcionando essa condição a partir de agora, tem algo aí para mim. E isso é um movimento de resgate, eu sei que é. Ou seja, ele não entrou em quadro depressivo.
Não vos conformeis com este mundo e não vos conformeis com este mundo. E ele saiu do hospital, fez outro curso superior, continua trabalhando. Ele agora trabalha também dentro do curso que já formou. É cadeirante, tem uma lucidez, um conhecimento espantoso, mas ele não se acomodou. Segundo quadro espiritual. Embora ele tenha noções que está passando por alguma coisa que ele mesmo plantou, mas ele não se culpa. Eu estou passando porque eu plantei, mas que eu estou colhendo, eu vou colher, mas eu vou colher com honra. Eu preciso estudar, eu não vou me acomodar. E aí entra o terceiro quadro espiritual da depressão, que é, nós vamos encontrar Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9: e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O deprimido, ele cansa, e ele desiste, e ele abraça um outro quadro espiritual, que é a rebeldia. Rebeldia. Não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo a gente vai colher, se não houver desistido. Terceiro quadro espiritual: rebeldia. Não concorda com a providência divina. Outro exemplo: uma amiga estava numa festa de casamento no interior, ela, o marido, 2 filhos, a filha mais velha com 11 anos e o filho com 5. A filha veio do segundo andar da casa, uma casa simples, descendo com um pratinho de salgado. Quando ela chega no último degrau, ela tropeça e cai. O prato de louça bate no solo e uma lasca agride a carótida. O sangue jorra em 15 minutos. E em 15 minutos a filha desencarna. Não deu tempo deles entrarem no hospital. Carótida, uma artéria, você não tem como estancar. E eles foram lá e pegaram a menina, no caminho para o hospital, ela já desencarnou. Essa mãe entrou no quadro depressivo. Entrou no quadro depressivo, achou que assumiu a rebeldia, ficou indignada, achou que foi uma relação perversa de Deus para com ela e para com a filha dela, enfim, e ela ficou deprimida e o quadro dela foi agravando, até que 5 anos depois conheceu uma pessoa, essa pessoa encaminhou para a casa espírita, e aí ela começou a fazer tratamento, já tinha feito vários acompanhamentos psiquiátricos, mas ela abraçou a rebeldia de tal forma que ela não aceitava o que a providência divina tinha determinado. E por não aceitar, o quadro dela foi agravando. Ela parou de fazer tudo. E a proposta de Paulo é: não nos cansemos de fazer bem. Não é de fazer o bem, não. É de fazer bem. Faça bem tudo que você está envolvido. Faça bem. Tarefa de casa, faça bem. Tarefa conjugal, faça bem. Tarefa maternal, paternal, faça bem. Profissional, faça bem. Associado ao fazer bem, daí a pouco a gente está fazendo o bem. E ela parou com tudo, rebeldia. E aí começou a fazer os tratamentos. 5 anos depois dela ter iniciado, portanto 10 anos depois da desencarnação da filha, a filha se manifesta na reunião mediúnica na casa. E avisou: olha, se minha mãe continuar nesse estado que ela está, o problema agora vai ser dela, porque até agora ela nem deixou caminhar do lado de cá. Já estava previsto. Eu tinha que retornar. Era o tempo que eu precisava em função de dificuldades que eu já tive em outra época. Eu tinha que fazer esse movimento. E agora eu estou indo para outras regiões, eu não posso ficar acompanhando nem na dor. Ela me chama ininterruptamente. Então ela precisa de ajuda, mas eu não vou mais acompanhá-la. E falou para a mãe. A mãe tomou um choque tão grande com a informação que a mãe começou a reagir. 10 anos depois. O quadro depressivo, ele é em si o desenvolvimento inconsciente do suicídio. Desenvolvimento inconsciente do suicídio.
Quando a pessoa desencarna em quadro depressivo, tem gente que pensa assim, não, mas se eu desencarnar, eu chegando lá, meu mentor conversa comigo, eu já vou melhorar, eu já vou saber de tudo. Primeiro você tem que ver o seu mentor, né? Porque no estado que vai, olha, não enxerga não. Só que nós estamos recebendo bebês deprimidos na assistência médica. Bebês. Espíritos que desencarnaram deprimidos na encarnação anterior, continuaram deprimidos no plano espiritual e reencarnam deprimidos. Nós temos bebês deprimidos em consultório. Uma pediatra chegou para mim e falou assim, eu estou recebendo criança de 4, 6 meses de idade tomando remédio controlado. Aí falou, mas como é que identifica aqueles sintomas no bebê? Não são necessariamente aqueles sintomas, mas aí a criança não chora, a criança não olha, não se assusta, não tem dificuldade auditiva, não tem perfil autístico, não manifesta insatisfação com a fralda suja, não manifesta fome, não manifesta sede, e essa criança vai assumindo uma apatia que nenhum bebê a gente reconheceria. E aí começa a atuar o lado fisiológico, aí começa o lado alopático, sendo que é necessário a gente começar a trabalhar, porque no passado, muitas vezes ele abraçou a falta de fé, abraçou a culpa e ainda vem em quadro de rebeldia, porque não fez o seu movimento de melhora, nem na encarnação anterior, nem quando esteve desencarnado e reencarna no estado que ele deixou a Terra no passado. Aí a importância da terapêutica doutrinária que Manuel Filomeno de Miranda coloca para nós. Além desses movimentos que a gente faz na casa espírita, de evangelização, passe, água fluida, em casa, culto no lar e o exemplo, e aí começa a assistência médica. Se ficarmos presos só na assistência médica, ainda assim é pouco. Nós vamos dar uma paradinha, o intervalo, a gente vai até as 11? Nós vamos dar uma paradinha, né, para as perguntas, mas vocês não vão me deixar, porque eu vou trazer uma orientação, 4 aspectos que um psiquiatra coloca para nós, que ele vai abordar do lado patológico até o lado espiritual. Mas eu não vou contar agora como que ele coloca e como que é fácil a gente trabalhar, porque senão vocês falam, era isso que eu estava esperando, vou embora. E eu não conto, eu vou esperar o final. Gente, tem algumas perguntas aqui, com certeza, né? Essas perguntas respondem questões de vocês também. Nós vamos até 9h30. Esse assunto realmente é um assunto que eu acho que demanda muito mais tempo, né, Emerson? Mas fizemos o que deu, né, gente? Graças a Deus. Então nós vamos às perguntas aqui e depois o Emerson vai finalizar para a gente, ok? O que fazer quando o depressivo não aceita o tratamento? O que fazer quando o depressivo não aceita o tratamento? Primeiro, veja bem, ele não aceita o tratamento, porque muitas vezes a gente que sabe que ele está deprimido e ele ainda não se viu deprimido. É igual a pessoa que usa álcool. Ele usa álcool, você fala com ele assim, você é um alcoolista, precisa de ajuda. O que ele responde? Eu paro a hora que eu quiser. O deprimido acha que ele vai sair sozinho. Então, a gente tenta, conversa, orienta, busca, e aí chega o nosso limite. Nós vamos nos manter vigilantes, porque em determinado momento ele vai precisar da gente. E aí que a gente esteja aberto para atendê-lo. Não compremos conflito sem briga. Ele não está aceitando hoje, ele vai aceitar amanhã. Emerson, mas ele já está sofrendo. Está ótimo. Vai precisar de sofrer mais. Ah, mas vai doer, vai mesmo. Mas com todo mundo é assim. Com todo mundo é assim. Nós temos um ditado popular que a gente fala assim: a palavra convence, o exemplo arrasta. Eu vou acrescentar esse ditado: a palavra convence, o exemplo arrasta, mas só a dor transforma. Só a dor transforma. Estamos aqui entre nós encarnados, ninguém está, absolutamente ninguém se transformando sem dor.
Só da gente estar encarnado hoje, nós já temos uma sobrecarga de sofrimento secular nas nossas costas. A gente podia ter aprendido lá atrás com Moisés, com Jesus, não aprendemos. E a gente está aqui hoje. Ah, mas então se ele não reagir, você faz o melhor que puder, esteja atento, que à medida que for agravando, ele sabe que ele pode contar com você. Se você brigar com ele, xingar, ameaçar, você passa a ser uma pessoa excluída do movimento dele. Então, gente, eu vou priorizar perguntas que não sejam tão específicas para uma situação particular, ok? Tem algumas aqui que demandam talvez uma conversa pessoal com o terapeuta, com o próprio Emerson, e até iria expor a pessoa, então eu prefiro não colocar, ok? Vamos falar no âmbito mais geral. Qual o distúrbio da pessoa acumuladora? Seria depressão? Olha, nós não podemos colocá-los como deprimidos, porque nem todo acumulador é deprimido. Embora existem alguns deprimidos que podem apresentar sintomas de acúmulo, mas não é comum. Por que não é comum? Porque lembra quando eu falei de anedonia? Anedonia é falta de prazer. O acumulador, ele tem prazer em guardar coisas. Ele tem prazer em guardar tampinha de caneta, copinho de iogurte. Uma hora ele vai precisar. O pneu que está velho, aquela tampinha do pneu, a roda que está quebrada, ele tem uma hora ele vai precisar daquela calota quebrada. Então, nós não podemos associar, porque ele pode ter um quadro depressivo? Pode, mas não por ser acumulador. O deprimido pode ter situações de acúmulo? Pode, mas não porque ele está em depressão. Então, são situações diferenciadas aí. O principal do acumulador é o prazer em estar acumulando coisas. Tá? A pessoa que passa a maior parte do tempo mal-humorada, angustiada, está depressiva? O problema pode ser estritamente espiritual? O problema pode ser também espiritual. Estritamente é muito complicado, né? Porque aí a culpa é dos espíritos. O povo já fala que a culpa é das estrelas, aí começa, cada um vai culpando hora das estrelas, agora dos espíritos, aí ficou fácil demais. Então veja bem, a oscilação de humor, ou então fica muito tempo mal-humorado, é um outro quadro que chama distimia. Então, na distimia, a distimia pode ser mais um sintoma da depressão? Pode. Ah, mas o distímico, ele é deprimido? Não. A distimia pode ser um sintoma, mas não significa, lembra, entre os sintomas que eu coloquei a tensão gera irritabilidade, nervosismo, agressividade? Olha, isso aí já faz parte do quadro distímico. Agora, a mesma forma que pode ser um sintoma da depressão, não significa que o distímico esteja deprimido. Tudo bem? O deprimido pode ter distimia. Tem dois casos relatando aqui, inclusive como é que se situam, dizendo que quando estão no trabalho se sentem muito bem, ou na rua, mas quando estão em casa se sentem depressivos. O problema é a família, vocês já notaram? Porque veja, olha o que Sartre fala para nós. O inferno são os outros. Gente, Sartre não podia ser tão sapiente em fazer uma afirmativa dessa. Porque é mais fácil, veja, é claro que eu vou ter problema em família. É claro que eu vou ter. Jesus colocou assim, em Marcos, no capítulo 6 de Marcos: não há profeta sem honra, a não ser na sua casa, entre os seus parentes ou na sua pátria. Não há profeta sem honra, a não ser na sua casa, entre os seus parentes ou na sua pátria. Olha, Jesus está falando da colocação, da relação de família. Então, em casa eu não me sinto bem, mas é ali aonde eu tenho que trabalhar inúmeras dificuldades. Ah, mas porque são todos inimigos? É óbvio que não. Nós temos que parar com esse negócio de achar que família é uma relação de inimigos debaixo do mesmo teto. Se for, gente, aquilo ali não é família, aquilo ali é um hospital psiquiátrico, é uma ala. Por quê? Porque, veja, família nós temos dificuldades, mas ali nós também temos afinidades. Ali nós temos antipatias, mas nós também temos simpatias. Então, eu não estou bem no meu núcleo familiar, eu não vou avaliar a minha família, eu vou me avaliar.
Ah, mas porque a minha esposa mente demais. Ah, porque o meu marido, ele é irritante. Veja, porque mente, ou porque o marido é irritadiço, ou porque o filho é um algoz com os irmãos mais novos. O que aquilo me desperta? Se ele me desperta os sentimentos mais graves de mal-estar numa relação, o problema pode não estar ali, o problema está aqui. Não é porque me irrita a mentira dele que eu também sou um mentiroso inveterado. Não, me irrita. Não é porque eu sou mentiroso inveterado. É porque aquela mentira me desperta a agressividade que fica adormecida. Me desperta a irritabilidade que está adormecido. Me desperta a antipatia que está adormecido. Então, muitas vezes a família desperta na gente sentimentos que lá no fundo a gente não quer trabalhar. Eu estou bem no trabalho, eu estou bem na escola, eu estou bem na rua, eu estou bem no Mineirão, eu estou bem no acampamento, eu estou bem na família, na pescaria. Quando eu volto para casa, aquele mal-estar. Será que o problema está no ambiente? Agora, se em casa eu faço culto no lar, eu leio livros, eu peço orientação da espiritualidade, eu participo das atividades da casa espírita, eu faço campanha do quilo. Então, esse grupo que me acompanha espiritualmente, eles vão entrar comigo para dentro de casa. Então, avaliemos-nos antes da gente responsabilizá-los. Uma pessoa falando que está fazendo uso de medicamento e quer saber se tem algum problema ficar 1 ou 2 dias sem tomar o medicamento, por esquecimento. E se é normal uma criança de 12 anos ficar triste e não saber o motivo, que se isso seria depressão. Ficar 1 ou 2 dias sem o medicamento, porque esqueceu, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, não precisa de assumir nenhum mal-estar, não precisa de dobrar a dose depois. O medicamento, depois que ele entra no nosso organismo, ele vai impregnando o nosso organismo. Tanto que depois de 1 ou 2 dias você esqueceu, você não fica mal. Não entra de novo naquele estado depressivo. O problema é quando a pessoa começa a largar o medicamento por conta própria, sem uma avaliação, larga repentinamente, sem acompanhamento médico, sem diminuir a dosagem dos miligramas, ou sem trocar por um medicamento da mesma farmacopeia, com o mesmo sal, mas ela não faz a troca, nem troca no sal, nem troca nos miligramas, e ela não precisa mais, não, eu já estou ótimo. Aí está o erro. Porque lá na frente, e ela vai ficar ótima. 2 meses, 3 meses. Por quê? Porque tem anos que ela está tomando medicamento. Aí lá na frente, quando volta o mal-estar, volta o chamado efeito rebote. O quadro dela passa a ser pior do que aquele que ela começou o tratamento lá atrás. Então, sempre com acompanhamento médico. A gente vai fechar colocando isso aqui. Sempre com acompanhamento médico. No caso do garoto lá com 12 anos, aí entra de novo a questão da distimia. Olha, o adolescente tem uma oscilação de humor espantosa. Isso é aquela questão hormonal. O psiquiatra Isamitiba, quando ele esteve encarnado conosco, que ele em 2016, saiu uma matéria no estado de Minas, naquela página de saúde, que se chama Ai que Preguiça. Ele falando do perfil do adolescente, porque tudo é a tal da preguiça. É preguiça e oscilação de humor, preguiça e oscilação de humor, preguiça e oscilação de humor. Tá? Então, está dentro da distimia? Tá. Olha, você conversou com o filho, você viu que ele está acentuado, o humor dele, está agravado para a insatisfação, para a agressividade? Não estende, espera, depois volta no assunto. Não tem nada que a gente tem que falar para resolver naquela hora. Você fez a colocação, ele não quis te ouvir, depois você retoma. Ele está oscilando de humor, daqui a pouco ele recupera. Bem, o bipolar está aqui citando bastante curiosidade. Primeiro, como lidar com o bipolar, né, com o quadro depressivo, que não quer tomar medicamento, se ele tem cura e qual que seria o estado espiritual se ele, da pessoa que suicida, né, no estado bipolar, naquela oscilação. Qual que seria o comprometimento dele no outro plano, se tem cura e como lidar com ele. Todo quadro tem cura. Todo quadro tem cura. O movimento não é a cura. O movimento inicial é a autocura. O livro Como Superar as Doenças, de Jack Lawson, ele vai colocar para nós várias situações de cura. Não é um livro da Lavra Espírita,
mas ele vai colocando vários quadros emocionais no movimento de autocura, para vir depois a própria cura. Nós vamos ver o psiquiatra Stanislav Grof falando do movimento de autocura. O livro Quem Ama Não Adoece, do Marco Aurélio Dias da Silva, que eu fiz referência a ele fala do movimento de autocura. Então vocês imaginam, o livro Curar, do psiquiatra David Servan, ele fala, o antídoto é o amor. Ele é um psiquiatra, e ele fala, o antídoto é o amor. Está falando de movimento de autocura. Então, tudo tem cura? Tem. Quem coloca isso para nós espiritualmente? Emmanuel. Pergunta de número 96 do livro O Consolador. Ele coloca para nós que todas as doenças têm uma raiz espiritual. Todas. E aí, o Chico pergunta para ele assim, na continuação dessa pergunta, e a farmacopeia? Ele coloca a farmacopeia, ela serve como atenuante em todos os tratamentos, mas não é necessariamente a causadora da cura. O movimento de cura é a partir do autoconhecimento e do auto-amor. E aí ele explica o Chico, quando a pessoa toma medicamento, é um aval que Deus deu à consciência humana para que ele descubra métodos de favorecimento, mas não de cura. Porque quando ele está favorecido no tratamento, ele tem tranquilidade para buscar o amor. Ele tem tranquilidade para buscar o autoconhecimento. E se ele estiver sofrendo com dores, sofrendo com eczemas, sofrendo com manchas, sofrendo com... ele não vai ter facilidade para buscar o lado espiritual. Então a espiritualidade permite que ele faça um movimento medicamentoso, porque aliviado ele começa a buscar melhora espiritual. No caso do suicida, lá ele vai ficar nesse movimento bipolar. Gente, o quadro é tão grave para a pessoa que se suicida, porque o próprio Emmanuel vai colocar isso para nós neste livro Consolador, na pergunta 154 e na pergunta 252, que ele trabalha sobre o suicídio. O quadro é tão grave que ele não vai pensar que aqui ele está oscilando de humor, não. O processo dele de sofrimento, quem vai descrever isso para nós é Ivone Pereira no Memórias de um Suicida. O processo dele de sofrimento por assistir o estado de decomposição do corpo, milhões de vermes vorazes, durante anos, se alimentando, e ele assistindo, porque ele está ligado no corpo. Então não tem como a gente pensar que ao fazer esse movimento, aí chegar lá e vai preocupar com o estado que ele estava aqui. A dor é terrível. A todos os casos são assim? Não, a maioria. Nós não temos condição de identificar qual que é e qual que não é. Por isso que Emmanuel fala como a maioria. E fora isso, ele coloca para nós que a cena da pessoa assistir a própria morte, por ter provocado a própria morte, é terrível. Ele assiste essa cena ininterruptamente durante anos. Anos. Tá claro? Então, tem cura? Tem. Tem como trabalhar? Tem. Vamos trabalhar com o que a gente tem aqui de material, mas e se não aceitar? Exercício de paciência para a gente. Para finalizar, e a depressão para o médium ostensivo? Se ele está no quadro depressivo e ele é um médium ostensivo, então mais um motivo para ele acentuar em relação ao trabalho. Se envolver ainda mais com o trabalho, não o trabalho mediúnico. Não é se submeter à mesa mediúnica, não. Porque aí ele já está envolvido num outro quadro de transtorno emocional. Não que quem esteja na mesa esteja em plena linha de equilíbrio. Não é isso, não. Mas tem que estar numa luta mais firme do que abraçando esses quadros emocionais aqui, que vão agredir a criatura e prejudicar o trabalho. Vai prejudicar o trabalho. Se ele já sabe que ele está nesse quadro, que ele está fazendo acompanhamento, olha, então se dedique ao acompanhamento. Se dedique a outras tarefas que não exigem dele esse movimento de estar ali fazendo a interlocução com o desencarnado. Não importa em qual faculdade mediúnica.
Ah, mas aí a gente pensa que tem que ficar suspenso do trabalho. Não tem. Não tem. Quem vai colocar isso para nós é o livro dos Médiuns, se eu não me engano está no capítulo 27, que vai falar a respeito das mistificações. No item 300, 301, no 5º parágrafo, está escrito lá da importância do trabalho. E ele está colocando que se tiver disponibilidade para trabalhar e não tiver tempo para estudar, não deixe de se dedicar ao trabalho. As duas asas do movimento de melhora é estudo e trabalho. Mas se tem tempo para um, que seja o trabalho. Não coloca que seja o estudo. As pessoas agora entraram num tal de que eu tenho que ler. E ler romance, ler Kardec, ler André Luiz, e ler Inácio Ferreira, e ler Divaldo. Vai desencarna com tudo lido e nada feito. Daí. Isso é tão preocupante que o Eurípides Barçanufo construiu um hospital do plano espiritual para receber os espíritas leitores. Porque os espíritos estão estudando, estão desencarnando numa condição de estudo tal que aí eles despertam a consciência e viram que leram, mas não fizeram. E aí chegam no quadro, no plano espiritual, tão grave que Eurípides Barçanufo construiu um hospital em cima da cidade de Sacramento, que é um hospital psiquiátrico, só para receber os espíritas falidos, porque estamos chegando falidos no plano espiritual. Excesso de conhecimento e sedento de amor. Não se adquire amor lendo páginas. A gente trabalha com amor no contato com o outro. A leitura alicerça o contato. A leitura favorece o diálogo. A leitura abre a receptividade, abre os nossos corações para entender a dor do outro. A leitura, ela é extremamente saudável. Mas se eu ficar só envolvido com a leitura e não me aproximar do outro, de que me vale todo o conhecimento? De que vale a minha biblioteca lotada? Nós não estamos fazendo. E aí vem a orientação deste psiquiatra, David Servan, num livro que se chama Curar. Ele coloca para a gente 3 pontos que vão se tornar 4 dependendo do valor que a gente der às orientações que ele coloca. No livro dele, chama-se Curar. Ele fala estresse, curar, em relação a estresse, ansiedade e depressão. E aí, ele trabalhou em guerras, em Sarajevo, no Camboja, escreveu esse livro. É um psiquiatra francês. E ele coloca para nós 4 aspectos absolutamente necessários na visão dele, no processo de cura, que a pessoa precisa se promover. Primeiro, acompanhamento psiquiátrico. E ele coloca acompanhamento psiquiátrico porque é necessário o medicamento que atue no sistema nervoso central para ajudar a criatura a se energizar no movimento de equilíbrio dos neurotransmissores para que ela tenha condições de realizar o que precisa ser realizado. Acompanhamento psiquiátrico. Segundo, acompanhamento terapêutico. E ele fala, eu como psiquiatra indico terapia. Os psiquiatras não gostam de indicar terapia. E ele coloca mais, ele fala, o psicólogo, ele está preparado para escutar. O psiquiatra não está preparado para ouvir. Então, se existe aquele que vai ouvir e orientar, que os psiquiatras trabalhem com os psicólogos, porque um vai medicar e o outro vai escutar a dor, porque o deprimido quer falar da dor dele. O deprimido se acha a pessoa mais sofrida do mundo. Ele acha que o sofrimento dele é o pior. Ele quer centralizar os outros em torno da dor dele, e os outros não vão ter tempo de ouvi-lo. Então, faça terapia. Aí ele coloca a necessidade do acompanhamento terapêutico. E não se contentar em ir lá uma vez, faz acompanhamento, junto com acompanhamento psiquiátrico. Terceiro passo, a atividade física. O deprimido, ele acha que ele não dá conta de fazer mais nada. Aí ele não faz uma caminhada, ele não está falando que tem que entrar para academia, fazer musculação, natação, pegar bicicleta, dar uma volta na Lagoa da Pampulha. Não é isso não, porque até ele nem conhece a Lagoa da Pampulha.
Mas atividade física, faz uma caminhada. Essa atividade física, a Nise da Silveira também fala no livro Reconstruindo Emoções. Caminhada de meia hora, 40 minutos, faz todo dia. Areja a cabeça, refaz os pensamentos. Tem uma pesquisa que coloca que casais que caminham juntos têm relações mais duradouras. Casais que caminham juntos têm relações mais duradouras. Porque tem tempo para trocar ideia, tem tempo para dialogar, tem tempo para escutar, porque estão envolvidos com as mesmas tarefas. E em quarto, aí ele coloca, trabalhei com vários grupos. O primeiro grupo era medicamento, acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento terapêutico e atividade física. Mas o grupo que eu trabalhei, que aceitava o quarto item e que se envolvia com o quarto item, apresentou resposta mais rápida do que o primeiro grupo que se envolveu só com esses 3 itens. Acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento terapêutico, atividade física e atividade filantrópica. E ele fala, não estou falando de religião, estou falando de caridade. Aqueles que se envolvem com a filantropia, eles têm mais facilidade para sair dos quadros de estresse, de ansiedade e de depressão. Por quê? Porque eles trabalham a sua dor e amenizam a sua dor para ajudar o outro na dor dele. Então o outro precisando de ajuda, ele consegue restabelecer-se, porque ele sabe que para oferecer, ele tem que ter. E para ele ter, ele tem que se melhorar. Então o movimento que ele coloca como altamente progressivo em matéria de melhora é acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento psicológico, atividade física e atividade de filantropia. Ora, veja bem, a Joana de Ângeles cobra para a gente nas diversas obras, laborterapia. Gente, a gente tem muito para oferecer. Nós podemos fazer o melhor daquilo que a gente já tem hoje de material. Não precisa de ninguém dizer para a gente. Nós já sabemos o que precisa ser feito. Se vier o desânimo, se vier a apatia, se vier a dor, não se acomodem. Não se contentem com uma leiturazinha aqui, outra ali. Não concordem com aqueles que falam que você precisa de repouso. Não precisamos de repouso. A gente precisa de se envolver com a atividade. Mais do que isso, nós vamos contar com a colaboração de Deus no nosso dia a dia. O outro não é o responsável pela minha dor. Quando o livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os Espíritos influenciam na nossa vida, pergunta 459, eles respondem, influenciam, tanto que ordinários são eles que vos dirigem. Influenciam tanto, mas não determinam. Os Espíritos não são responsáveis por nossas atitudes. Eles influenciam. Qual é o limite da influência do obsessor ou do mentor? Limite em porcentagem, 49%. Eles podem influenciar 10, 20, 30, mas o limite deles é 49%. 51% das decisões, das ações, é da minha responsabilidade. Ah, mas o meu humor, eu sou ótimo, mas depois que eu encontro com fulano, eu fico assim, eu permito. Quem vai colocar isso para nós é irmão José, no livro de Ânimo Firme. Não é o outro que me prejudica, eu é que entro na vibração do outro e saio do prejuízo. Então não é o outro que me prejudica. Então nós vamos contar com a participação de Deus no nosso dia a dia. Se nós falamos o tempo todo sobre a importância do trabalho, não esqueçamos da oração. André Luiz, no livro Sinal Verde, no capítulo 1, intitulado Ao Levantar-se, ele coloca, se você não tiver o hábito de orar, se não tiver o hábito, profira pensamentos de otimismo em torno de você, das atividades e das pessoas que você vai encontrar naquele dia. Se não tiver o hábito de orar. Mas uma oração de manhã vai nos ajudar a nortear a estrada, a nortear as emoções, a vigiar os nossos pensamentos. Acorda com calma, levanta, lava o rosto, assenta na cama e faz a oração. Assenta na cama e faz a oração. Deitado não.
Deitado, você vai virar de lado e vai falar, agora eu vou rezar. Só Deus sabe aonde vai a sua oração. Aí você dorme de novo, acorda daí a 20 minutos, desesperado. Aí a oração já ficou. E aí você já está atrasado. Levanta, lava o rosto, senta, faz uma prece, pega um livro, pega o vinho de luz, pega o de ânimo firme, lê uma página, coisa de 1 minuto e meio, faz uma reflexão, mais 1 minuto, respira fundo, agradece a Deus, começa o seu dia. Ainda assim, se você não tiver o hábito de orar, faça uma reflexão sobre aquilo que Deus vem nos oferecendo, que é o grande coadjuvante para a nossa melhora emocional. Rabindranath Tagore, ele coloca para a gente, ele conviveu com Gandhi, foi poeta, musicista, escritor e deu a Gandhi o título de Mahatma. E ele fala para nós a presença de Deus na nossa vida. Se nós não tivermos o hábito de orar, vamos apreciar a presença de Deus na nossa vida. Vamos apreciar o que Ele está oferecendo. Olha a forma que Ele coloca para nós. Quem foi que fez o sol? Tão vivificador, com sua luz tão brilhante, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam dos céus, e as nuvens vaporosas como desses véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, dos micro-organismos em desenvolvimento aos orbes gigantescos em deperecimento, do átomo à nebulosa, da ameba ao serafim, e a origem das coisas que nunca terão fim. Quem foi que fez a virtude impoluta que não se modifica e a possante energia que a tudo vivifica? Quem foi que fez a primavera, o outono, o inverno, o verão? Fez a chuva, o vento, o raio e o trovão, o perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, o infravermelho, o ultravioleta, e fez da lagarta surgir uma bela borboleta. Os clarões na luz do sol, do pôr do sol, o cantar do roxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa do inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade incrível à pulga saltitante e fez o passo leve e tábil do elefante. E o colibri, com nímia sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga e a faina inesgotável da minúscula formiga. O inquieto macaco, o fogoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia e fez a engenhosa aranha tecendo a sua pele? E um instinto de conservação, com uma bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade, um elo mais acima a nossa humanidade e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundos que nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arcangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar e inimitável, sublime e ilimitado. Me ponho de joelhos e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada e paga sem dever? E a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e agindo, governando e dirigindo. Quem tem tanto poder? Pergunta outras vozes. Quem pode me dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus. E as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenha valido até o retorno de Deus. Vocês têm o hábito de bater palma para tudo que é palestra que vem aqui? Então, a mesma coisa. Nós não vamos bater palmas na casa espírita. Tudo bem? Por 3 situações. Primeiro, porque eu fiz uma palestra e qualquer pessoa pode vir aqui e fazer. A gente assenta, estuda e a palestra vai sair. Primeiro ponto. Segundo, para não incentivar a vaidade daqueles que falam, porque estamos todos no mesmo barco e a gente está lutando junto. Terceiro aspecto,
porque nós temos dificuldades para muito além disso, e nós precisamos de colocar em prática o que a gente está estudando. Não é simplesmente a gente falar e se contentar com ela, não. Combinamos? E Emmanuel coloca mais: não criemos rituais nas casas espíritas. E a palma é um ritual. E aí perguntaram para ele: mas e a água fluida, o passe? Ele falou: não são rituais, são métodos de tratamento. Então, se a gente gostou, a gente luta para colocar em prática. E a partir daí, a gente vai usando as referências para a gente estudar mais. Combinamos?